Queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD do Setor Pedroso. Hoje nós estaremos aqui com a lição de número 1 do segundo trimestre de 2020, Salmos, um guia devocional para o cristão. E nesta oportunidade, quem estará ministrando esta lição é o nosso pastor Leni. Então eu quero convidar os irmãos a se colocar num lugar confortável, Procure um lugar agradável para você assistir a essa aula. Eu já passo a oportunidade ao nosso pastor. Meus queridos irmãos da EAD Pedroso, a paz do Senhor a todos. Nós estamos repassando aos irmãos alguns detalhes da nossa Escola Bíblica Dominical, visto que nós já tivemos o privilégio de, no dia 5, estarmos ouvindo o nosso pastor presidente, João da Cruz Gomes Feitosa. E hoje nós estamos só dando uma pincelada sobre os assuntos a ser estudados nesse trimestre. A primeira lição é um guia devocional para o cristão. E nesse guia devocional para o cristão nós temos algumas observações a passar aos nossos amados irmãos, visto que nós não temos a nossa escola bíblica normalmente como seria natural, porque nós estamos todos vivendo um período de isolamento, devido ao Covid-19, mas os irmãos que já tiveram o privilégio de participar, só para rever algum detalhe, lembrando aos irmãos que esse trimestre foi escrito pelo pastor Adriel de Uberlândia, nas Minas Gerais, e o pastor Adriel ele nos trouxe uma palavra sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro que nós estudamos sobre cântico, e o apóstolo Paulo mesmo disse: olha, quando vocês ouvirem, é bom que alguns tenham salmos, outros tenham ensinamento da palavra. Então hoje nós vamos falar um pouquinho nesse trimestre, vamos estudar sobre o livro do Salmo. No livro de Salmo nós vamos ter uma visão panorâmica do livro, já que não é capaz de nós falarmos todo o Salmo nesse trimestre, visto que nesse trimestre nós temos só apenas 13 lições, e nós vamos aprender sobre vários assuntos, entre eles assuntos sobre como Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos ver sobre missões dentro dos Salmos, importância de conhecer os caminhos do Senhor no livro dos Salmos, a segurança do povo de Deus, também um chamado ao arrependimento, confiança em tempos de aflições, de crises, também chamado para a oração. O salmista era um homem que era muita oração, também para a adoração, para a gratidão, palavra de Deus, edificação e toda a família, edificação da família no temor de Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o livro de Salmos. Os Salmos, ele não é apenas um livro, é um conjunto de livros que formou os Salmos. São 150 números, nós não chamamos Salmo de capítulos, porque são cânticos, então são 150 louvores. Como nós temos a nossa harpa cristã, o povo de Israel tem os Salmos. No tópico primeiro diz título, divisão do livro e autores. Quando falamos em títulos, nós observamos que Teshlim, que no hebraico significa Salmo ou livro dos louvores. É o título do nosso livro. É um inário hebraico, o livro dos Salmos, e nós encontramos sentimentos de alegrias, sentimentos de tristezas, desejo de intimidade com o Senhor, desejo de proteção do Senhor, exaltação dos seus feitos. Tudo isso faz parte então do título dos Salmos. A divisão do livro, nós já falamos aos irmãos que ela tem algumas observações quanto aos livros. Eram 5 livros,
e juntando os 5 livros formaram então os 150 salmos. A primeira divisão nós encontramos do primeiro até o 41, é o primeiro livro. O segundo é do 42 ao 72, o terceiro é do 73 a 90 e o quarto do 91 ao 106 e do 106 ao 150 é o quinto livro, formando então um conjunto de livros que formou os Salmos. Quanto aos autores, nós quando lemos os Salmos, temos por tendência a dizer, vamos ler os Salmos de Davi, mas nem todos os Salmos são Salmos de Davi. É claro que ele escreveu a grande maioria dos Salmos, são quase a metade, 73 Salmos feitos por ele, mas nós tivemos Salmos também, Salmos com autorias de Moisés, temos autoria de Salomão e autoria dos filhos de Corá, que é Asaf, Emã e Etã. São esses o grupo de autores dos Salmos. No segundo tópico nós vamos ver as principais características dos Salmos. A classificação deles é uma literatura hebraica e ele mostra emoção, mostra ritmo, linguagem e alguns detalhes da cultura hebraica, né? Fala sobre a poesia e não como as nossas poesias, que não envolve só a rima, mas o ritmo, né? Então, os pensamentos, um acúmulo de pensamentos e ideias e não de palavras rimadas. Também nós observamos que ele tem os refrões, que é normal das nossas estrofes, dos nossos cânticos, e era muito usado na hora do cântico, usar também refrões. No nosso terceiro tópico, algumas expressões que estão escritas nos Salmos. Entre elas, nós vamos encontrar Selá, Higaion, Mictão, Geduntum, Masquil, degraus. São palavreados que não é muito comum ao nosso uso diário, né? Selá, Higaion e Mictão são termos técnicos da área musical dos nossos irmãos hebreus, né? Também o termo Selá é bastante utilizado e ocorre várias vezes, possamos dizer que ele ocorre mais de 70 vezes nos Salmos. Isso nós temos no Salmo 3, 4, 24, 46 e outros, né? E nesses Salmos, essa palavra considera uma pausa. A pessoa chega até determinado ponto da música, de repente ele faz uma pausa e nessa pausa ele faz um interlúdio musical, né? Aignon ou Aigaion aparece com as palavras Selá também. Pode se referir a um momento para meditação. A pessoa tira um momento para meditação. Mictão, nós vamos ver que pode ser referir a um período de silêncio, de oração, de meditação, todos juntos. No tópico 3.2, nós temos aqui Geduntum e Masquil. Geduntum era da família dos levitas e era um homem muito habilidoso na música. Junto com ele estava também Asaf e Emã. Todos são pessoas muito treinadas na música, muito dedicadas à música. Quando falamos de Masquil, fala de um salmo mais didático, mais profundo, mais de entendimento, um salmo mais de ensino e um salmo chamado Salmo Eficaz, mais habilidoso. Então são esses os detalhes que existem. Quando nós encontramos
Salmo dos degraus, nós encontramos Salmos dos degraus. Significa literalmente que é subir, fala de escadaria, de degraus. É cântico de peregrinação. Para os irmãos que já estiveram em Jerusalém, principalmente a chegada, ela é muito íngreme. E existia essas escadarias, não feitas como hoje nós temos escadaria muito bem feita, mas era para não se escorregar, eles faziam degraus na terra, e as pessoas subiam, era cântico que não forçava tanto o fôlego, porque eles teriam que esforçar na subida para a chegada. Então é cântico da peregrinação. Aqui também diz que é cântico da subida. Cânticos entoados pelos peregrinos quando iam para Jerusalém. Então, nessa primeira lição, nós vimos alguns detalhes. Nesses detalhes nós aprendemos que os Salmos, ele é para nós uma meditação. O Salmo é cântico, o Salmo é louvor. E aqui nós encontramos na introdução que diz que o livro dos Salmos é um louvor, é uma oração, tanto individual como coletiva. E já na próxima final de semana, dia 12, nós estaremos novamente participando na TV Matriz, TV IAD Matriz, Grupo I, e algum resumo também da nossa igreja. Nós vamos todas as semanas ter um resumo e queremos que cada um dos irmãos tenha a sua revista em mãos para participar, acompanhar as partes. É como se os irmãos tivessem ido para a igreja, vai estar na sua casa, no conforto da sua casa, mas também como você estivesse na igreja, dedicando todo o seu período, naquele momento, todo o seu tempo para adoração e reflexão na palavra do Senhor. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos, que a bênção do Senhor possa acompanhar a todos e até a semana que vem, em nome de Jesus.